Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Antônio Gatti, eu sou professor de História, sou morador da Vila Anglo-Brasileira já há 48 anos, ou seja, desde que eu nasci. Influenciado pela minha família, eu fiz o livro da História da Vila Anglo-Brasileira, que é este livro que está aqui, né? E também depois fiz livros relacionados a Pompeia em relação a outros bairros, como inclusive a própria Vila Anglo-Brasileira. Bom, e hoje nós vamos bater um papinho aqui para entender melhor a formação do nome Vila Anglo-Brasileira e como esse processo também envolve outros bairros, como por exemplo a própria Vila Romana. E não por acaso é que nós estamos na frente da Casa Amarela, que está aqui atrás de mim, que é tida oficialmente como a casa número 1 da Vila Anglo, datada de 1921. Só que nós temos que entender que a Vila Romana, apesar do nome, né, e da grande influência dos italianos, ela não ficou só limitada à presença dos italianos. Os ingleses tiveram muita influência nessa área também. Se vocês perceberem bem, aqui exatamente onde nós estamos praticamente já chegando na região da Lapa, né? E na região da Lapa, já desde 1906, os ingleses instalaram a estrada de ferro São Paulo Highway, que é a linha de ferro que inclusive liga a estação Lapa até Água Branca, entre outras regiões até hoje. E mais tarde eles também inclusive fundaram um clube que é o São Paulo Highway, que hoje nós conhecemos como Nacional, isso já no ano de 1919. Bom, só que é o seguinte, o fator mais importante em relação aos ingleses é entender que houve uma companhia poderosíssima chamada Companhia City, que era uma companhia que tinha, além de ingleses, tinha sócios franceses e também brasileiros. E esses sócios tinham a sua sede em Londres, né, mas vieram para o Brasil em 1912, fundaram a companhia em 1911, vieram para o Brasil em 1912 e já começaram a adquirir imensas quantidades de terra. Eles adquiriram, só para vocês terem uma ideia, 15 milhões de metros quadrados para fazer a urbanização de vários bairros. Só que esses bairros, inclusive, inicialmente eram projetados para pessoas mais abastadas. E só em 1921 é que, através de um arquiteto chamado Barry Parker, é que eles tiveram a intenção de começar a fazer bairros para a população mais humilde, né? Ou uma população mais operária. Mas o interessante é que aqui, na Vila Romana, é que eles vão começar a ter uma influência muito grande, né? A Vila Romana é interessante porque ela foi uma chácara adquirida por um engenheiro italiano chamado Bianchi Bertoldi, que já logo de cara ele quis lotear a chácara, né? E foi ele que, em homenagem ao país natal dele, que era a Itália, deu os nomes de Vespasiano, né? Entre outras personalidades da história italiana, ou história romana, por assim dizer, e deu o nome de Vila Romana, isso já em 1888. Mas grava bem o que eu vou dizer agora. Aqui na Vila Romana vai acontecer o seguinte fator: a região vai permanecer basicamente como chácaras até a década de 1920. Então só em 1921, que é o ano em que a Companhia City inclusive começa a olhar para a população mais humilde, que aqui, né, na Vila Romana, um outro italiano chamado Angelo di Bortoli inaugura esta casa, né? Inclusive você pode observar ali no frontão dela que está o ano de 1921, que vai ser um ano extremamente importante também para a arrancada do desenvolvimento da Vila Romana. Com uma pequena exceção que já existia antes, né, já na década de 1910, havia uma poderosa companhia também fundada por ingleses que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? E é onde nós vamos mostrar agora para vocês aonde ficava essa indústria. Bom, aqui agora em plena Vila Romana nós estamos indo em direção a um conjunto de condomínios, de prédios residenciais, onde antes foi uma poderosa indústria, uma fábrica de louças chamada Santa Catarina, que também foi construída pelos ingleses e que depois foi a famosa Petitbon. Mas nós vamos dar uma chegadinha lá para mostrar. Fica com Bom, muito bem, nós estamos aqui agora na Rua Fábia, em plena Vila Romana, e como eu havia prometido para vocês na sequência das nossas gravações, nós vamos conversar um pouquinho sobre a poderosa indústria que havia aqui nessa região, que também foi construída pelos ingleses, que era a fábrica Santa Catarina, uma fábrica de louças. Nós vamos mostrar inclusive, como vocês viram na panorâmica que nós fizemos agora há pouco, que está aqui entre a Chocolândia, onde hoje tem esse conjunto de prédios residenciais.
havia essa indústria, que era a Fábrica Santa Catarina. Então aqui na foto você mostra exatamente a fábrica com os operários, e aqui nós vamos mostrar, nessa outra página aqui, bem aqui, todo o complexo industrial que foi a Fábrica de Louça Santa Catarina, uma fábrica imensa. Aqui ao fundo, na mesma direção, tem o complexo do prédio da Melhoramentos. Nós vamos chegar lá depois e conversar um pouquinho sobre essa história. Bom, o que é interessante, essa Fábrica de Louça Santa Catarina, ela funcionou desde a década de 1910, entre os anos 1920 e até a primeira metade da década de 1930. Por então ela foi desativada. O que é interessante, a partir de 1937, quem adquire todo esse complexo que nós mostramos para vocês são as Indústrias Unidas Francisco Matarazzo, que dão início à famosa Petitbon. Petitbon, que ficou aqui durante décadas no bairro de Vila Romana. Eles produziam biscoitos, ficava um cheiro de biscoito no ar aqui nas redondezas da fábrica. Então toda essa história ficou muito famosa. Bom, a Petitbon teve a sua história, depois ela acabou sendo desativada também, foi demolida, e a parte mais interessante vem agora. Por quê? Exatamente quando a Petitbon foi demolida e depois as construtoras vieram para começar a escavar as fundações para construir os futuros prédios residenciais que hoje estão aí, uma surpresa veio, que foi exatamente a descoberta de pedaços de louça da antiga Fábrica Santa Catarina. E isso fez com que as obras das construtoras ficassem paralisadas durante algum tempo, porque foi instalado nesse local, devido aos achados que eles fizeram das peças de louça, foi instalado o sítio arqueológico Petitbon. Então foram realizados estudos e depois as construções foram retomadas. Onde hoje você tem então todo esse complexo aqui de prédios residenciais, que são esses condomínios que nós mostramos para vocês, e a Chocolândia. Essa é mais uma demonstração então de como os ingleses também foram influentes aqui na região da Vila Romana. Nós vamos então seguir daqui agora para o prédio da Melhoramentos e mostrar realmente como ele também foi importante no desenvolvimento aqui da região da Vila Romana. Vamos lá! Bom, como havia mencionado anteriormente, nós estamos agora exatamente na esquina da rua Espartaco com a rua Tito, né, onde está agora o que sobrou do grande complexo da indústria Melhoramentos, né, da editora Melhoramentos, melhor dizendo, né? E por que é interessante observar a Melhoramentos? O que isso tudo tem a ver com o que nós estamos conversando? Lembra que eu mencionei que apesar do engenheiro Bianchi Bertoldi já nomear a Vila Romana desde 1888, a região permaneceu basicamente como chacras, né, com exceção ali do complexo da Fábrica Santa Catarina, né, até basicamente a década de 1920. Bom, exatamente no ano de 1921, quando é inaugurada a Casa Amarela, lá da Rua Camilo, é que começa a construção do complexo da Melhoramentos, como atesta a foto que eu tenho aqui. Bom, e exatamente aqui, nesse livro é que eu mostro como era, exatamente nesta foto aqui, como era o prédio, o início da construção do prédio da editora Melhoramentos, que é o prédio que está aqui atrás. Exatamente essa foto também é de 1921. E interessante que aqui era classificada como a quase deserta Vila Romana, porque as chácaras ainda predominavam na paisagem até o início dos anos 1920. E esse processo é bom que vocês guardem, porque algo parecido, entre aspas, vai ocorrer também no processo de formação da Vila Anglo. Bom, antes de nós nos dirigirmos à formação da Vila Anglo propriamente dita, nós vamos passar agora em frente a um outro importante ponto para ser observado, que são os sobrados construídos pela Companhia City, bem aqui no coração da Vila Romana. E é para onde nós vamos lá agora. Interessante que tudo isso aqui era o complexo da editora Melhoramentos. E aqui inclusive, vamos tentar pegar, vou passar devagar, onde tem ainda hoje o relógio lá em cima.
Ok, pessoal, e aqui agora nós estamos em frente à paróquia São João Maria Vianney. Do lado de cá nós temos a Praça Cornélia, atualmente, né, a Praça Cornélia. Mas o mais interessante, o porquê que nós estamos aqui? Lembra que eu falei exatamente da influência da Companhia City? Pois é, esses sobrados todos que estão aqui ao lado, né, especialmente do lado de lá, onde vocês podem observar que eles têm chaminés, né, são típicas de construções feitas pela Companhia City. A Companhia City, que é uma companhia inglesa, como eu mencionei lá atrás, que tinha sócios franceses e brasileiros. Aí já começa a aparecer o ângulo brasileiro. Olha lá, grava bem o que eu estou falando agora, porque eu vou retomar isso mais lá na frente, tá? Então esses sobrados aqui são construídos pela Companhia City, né? Você pode observar o estilo típico da construção, que tem a chaminé lá no fundo. Esta paróquia é inaugurada em 1933, né? E nas fotos antigas que nós temos aqui, vocês podem observar em close que essa foto exatamente mostra a fase inicial, onde a Praça Cornélia nem sequer existia, né? Mas já dá para ver, inclusive bem aqui ao lado direito, né, da foto, já tem um desses sobrados. Talvez não apareça muito aqui, né, porque estamos gravando ao vivo, mas esses sobrados foram construídos pela Companhia City, né, o estilo típico deles com a chaminézinha. E por que isso vai ser importante? Porque esse é o típico projeto da companhia que já vinha tentando urbanizar áreas, né, justamente para uma população mais pobre e tal e tudo mais. Então é interessante observar que a Vila Romana ela vai se consolidando, né, ao longo da segunda metade dos anos 1920, os anos 1930, até que por fim nós vamos ter a expansão da Vila Romana com a chegada dos imigrantes da Itália, só que da Sicília, né, que vão originar um novo bairro que se chama Bairro Siciliano. Porém, como nós vamos constatar depois, vai ter uma ligação direta com a Vila Ângulo. Então nós vamos agora em direção ao que seria o antigo bairro siciliano para mostrar essa ligação com a formação da Vila Ângulo. É o nosso próximo passo. Bom, aqui como vocês podem observar, é um outro ângulo justamente dos sobrados feitos tipicamente pela Companhia City, né, que é aquela companhia inglesa que a gente menciona tanto aqui ao longo desse vídeo, né? E você pode observar que na arquitetura a típica influência é justamente da Companhia City, que é uma companhia dos ingleses. Você tem então uma fachada com tijolinhos, né, e você tem ali a típica chaminé desse tipo de construção. Inclusive aqui no sobrado que hoje vocês estão vendo tem uma antena instalada lá, né? Mas é importante observar que esse tipo de construção vai estar presente não só aqui, tem outros pontos espalhados aqui da Vila Romana que também tem esse tipo de sobrado. E por que é importante observar isso? Aonde que a gente vai encontrar isso na formação da Vila Ângulo? Posteriormente vocês vão ficar sabendo. Nós vamos agora em direção ao bairro que foi originado pela expansão da Vila Romana, que é o bairro Siciliano, que, como eu mencionei, recebe uma grande quantidade de imigrantes vindos da Itália, especialmente da região da Sicília. Nossa próxima parada. Bom, aqui agora nós estamos na Rua Bárbara Leodora e não é por acaso que nós estamos passando aqui, porque todo este trecho aqui foi conhecido no passado como bairro Siciliano. E o bairro Siciliano, como eu havia mencionado anteriormente, recebeu esse nome por quê? Porque ele recebeu uma grande quantidade de imigrantes da Itália vindo da região da Sicília. E o que isso tem a ver com a formação da Vila Ângulo? Tem tudo, porque investigações posteriores mostraram que durante muito tempo o bairro foi conhecido como bairro Siciliano Vila Ângulo Brasileira. Então é ele que começa a influenciar a chegada de moradores, né, que vão se instalando de forma muitas vezes irregular na região da Vila Ângulo. E nós vamos mostrar agora para vocês um ponto muito importante, que é esta banca de jornal aqui, porque ela é a única referência física restante que comprova que nessa região existiu o bairro Siciliano, que é exatamente a banca Siciliano que vocês podem ver aqui. Aqui agora nós vamos chegar num ponto muito importante para a história da Vila Ângulo, que é
exatamente a esquina de onde é a rua, hoje é a rua Daniel Cardoso com a Miranda de Azevedo, que é esse prédio aqui. Por quê? Esse prédio preto aqui é onde ficava o terreno do primeiro imóvel registrado oficialmente como Vila Anglo. Isso se deu no dia 8 de agosto de 1927. Várias companhias já passaram por esse prédio. Bom, como nós estávamos mostrando agora há pouco, né, quando nós cruzamos aqui, viemos para a rua Miranda de Azevedo, e aqui na esquina da rua Dr. Daniel Cardoso, né, atualmente conhecida por esses nomes, é onde fica este prédio preto, como vocês podem ver aqui atrás de mim, que nos primórdios, né, do bairro teve o terreno que foi oficialmente registrado com o nome de Vila Anglo em 8 de agosto de 1927. Mas aí você pode me perguntar, Leandro, mas isso significa exatamente que esse é o início da Vila Anglo como bairro? Bom, vamos com um pouquinho de calma. Por quê? Várias casinhas que são bem antigas aqui da região são anteriores ao ano de 1927, como nós vamos mostrar para vocês depois. Mas essas casas não faziam parte do projeto inicial que a Companhia City viria traçar justamente para cá. Por quê? A região começa a ser ocupada, muitas vezes de forma até irregular, por expansão do bairro siciliano, como nós mostramos para você. Por isso que, inclusive, nós vamos mostrar aqui quando nós passarmos pela rua Dr. Daniel Cardoso, que havia um imóvel que onde hoje está o prédio do grupo escolar Clóvis Bevilacqua, que atualmente é o SEI, que é o Centro de Educação Infantil da Vila Anglo. A escritura dele, inclusive, constava como o bairro siciliano Vila Anglo brasileiro, ou seja, era considerado uma coisa só. E não é por acaso, que para quem conhece bem a história da Vila Anglo, inclusive quem quiser conhecer mais, depois acessa o blog, eu vou passar o endereço para vocês. A Sociedade Amigos de Bairro é conhecida como Sabe, Sociedade Amigos do Bairro Siciliano Anglo-Brasileira. Mas o fato é que quando a Companhia City vem justamente para mapear, né, e denominar a área como anglo-brasileira, porque eles são uma empresa de ingleses com franceses e brasileiros, né, daí é que vem anglo-brasileira, inglês e brasileiro, justamente a área já está ocupada por algumas casas, que aos olhos da companhia é irregular. E outra, hein? A região ainda permanece como chácaras ainda por muito tempo, que é o que a gente vai mostrar quando a gente passar em frente à Travessa João Matias, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar exatamente pela rua Daniel Cardoso, que consta como a rua projetada número 1 do bairro. Ela só vai receber esse nome em 1946, é importante que se diga. E nós vamos mostrar exatamente o prédio do antigo grupo do Clóvis Bevilacqua, que hoje é o Centro de Educação Infantil, porque é ele que tem justamente a documentação que foi registrada como Bairro Siciliano Vila Anglo Brasileira. Vamos passar lá. Bom, agora nós estamos em frente a um prédio muito importante, que é justamente o SEI, que é o Centro de Educação Infantil, que anteriormente era conhecido como Grupo Escolar Clóvis Bevilacqua. Bom, a gente não vai entrar muito na história do Clóvis Bevilacqua, porque isso já foi mencionado em outros vídeos que foram feitos, né? Mas depois vocês acessam lá no blog da Vila Anglo, depois eu passo o endereço para vocês. Mas é interessante porque é justamente esse imóvel, né, que antes de ser construído por um decreto de 1950, olha só, um decreto de 1950, identifica ele como um espaço de utilidade pública para a construção do futuro, então, grupo escolar, identificado como pertencente ao bairro siciliano Vila Anglo Brasileira, que é o elo de ligação entre o bairro siciliano e a região que hoje nós conhecemos como Vila Anglo Brasileira. Bom, mas como eu mencionei, a região já vinha sendo ocupada de forma irregular, as chácaras daqui também permaneceram por muito tempo, e esse é o nosso próximo ponto de discussão, que nós vamos discutir em frente à Travessa João Matias, e vocês vão entender por que ela é extremamente importante para a formação do bairro. Então, a nossa próxima parada vai ser lá, e é onde nós vamos esclarecer como que a Companhia City vem projetar a área, mas na prática acaba não efetivando seus planos de urbanização nessa área. Vamos lá. Chegamos agora num ponto crucial da história da formação da Vila Anglo, que é justamente a Travessa João Matias. Bom, a Travessa João Matias, que tem esse nome, é uma vila que está aqui, exatamente situada de frente para a Rua Félix de la Rosa, justamente faz referência a um ilustre morador aqui da região que é merecidamente tido como um dos patriarcas da formação da Vila Anglo. Por quê? Bom, primeiro nós vamos mostrar aqui. Lembra que eu cansava de falar para vocês lá atrás, quando nós estivemos na Vila Romana, que ela permaneceu exatamente como chácara durante muito tempo? Aqui acontece um processo semelhante.
O seu João Matias, segundo o relato de vários membros da família que ainda moram aqui, chegou na região por volta de 1926, quando a Companhia City já começava a traçar os seus planos para vir aqui e supostamente, né, viria a urbanizar a área, mas já começa a querer impor o seu nome. Mas o seu João Matias chega na região por volta de 1926 e adquire grandes quantidades de terra, porque essa região aqui era conhecida por ser um conjunto de chacras denominado como Escolástica Honorata, que era a denominação dada antes de ser Vila Ângelo. Essas chacras já eram ocupadas pelo menos desde 1865. O seu João Matias chega aqui na região e se torna proprietário de várias delas, mas as chacras continuam mesmo depois que a Companhia City impõe a denominação Vila Ângelo. Como você pode observar, inclusive, nessa foto aqui, que está no livro, que já é da década de 1940, ou seja, ainda permanecem as chacras. E é interessante observar, inclusive, aqui ao lado nós temos o Sr. João Matias, né, e uma das plantas aqui da vila, de casas, que é essa vila que está aqui atrás de mim. E é importante observar o seguinte, que o Sr. João Matias, segundo consta na história, na biografia dele, ele doou várias das suas terras para ajudar as pessoas mais pobres a construírem casas. E isso explica em parte o porquê da ocupação irregular da região da Vila Ângelo, que não estava nos planos da Companhia City, porque a Companhia City projetava bairros elitizados, né? E mesmo depois, quando eles tentaram fazer coisas para a população mais humilde, mesmo na Vila Romana percebe-se que é um bairro projetado, né? E com um outro tipo de estrutura. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui as chacras permaneceram, muitas pessoas de baixa condição social chegaram na área justamente começando a negociar com os próprios proprietários, como por exemplo o seu João Matias, né? E é interessante observar que aqui na reprodução que nós temos, inclusive nós temos aqui fotos, né, da construção das primeiras casas da vila. Aqui inclusive é como ela está hoje, né, que é o que está aqui atrás de mim. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, né, lá no fundo, dá para ver um pouco da vila, né? E é interessante o quê? Que é justamente esse registro aqui, quando ele tenta, o senhor João Matias, que está aqui inclusive na foto, né, ele tenta registrar a vila de casa dele como a Vila Luso Brasileira, já que ele era português, mas ele tem que riscar e deixar o nome Vila Ângelo Brasileira, porque já era uma denominação imposta pela Companhia City. Mas a denominação e o mapeamento é feito pela Companhia City. Eles chegam a denominar uma rua que nós vamos mostrar em mapa e aonde que essa rua ficava, né, antes de perder esse nome e adotar o nome que nós vamos ver daqui a pouquinho. E nós vamos mostrar também exemplos de algumas casas que já estavam na área antes da denominação Vila Ângelo ser oficializada pela Companhia City, como se atesta por aquele imóvel que nós vimos na esquina da Daniel Cardoso com a Miranda de Azevedo, que só em 8 de agosto de 1927 foi registrado como primeiro imóvel já como Vila Ângelo Brasileira. Então nós vamos dar uma olhadinha agora num exemplo de casa que já existia antes de 1927 aqui na região, mas que, por ser anterior à denominação dada pela Companhia City, não é registrada como Vila Ângelo. Então nós vamos ver esse tipo de casa agora. Até daqui a pouco. Bom, nós vamos dar uma paradinha agora onde hoje é a Praça Araçariguama, porque exatamente aqui, né, nesse local, nós vamos ter um exemplo de uma casa que é anterior à oficialização do bairro com o nome de Vila Ângelo. Ou seja, lembra que eu havia dito que o bairro começou a ser ocupado por expansão do bairro siciliano, né, e muitas pessoas começaram a negociar diretamente com os proprietários das chácaras que haviam aqui? Então, algumas casas começaram já a ser construídas antes da oficialização, né, antes do projeto da poderosa Companhia City, né, mapear a área, querer denominar a área, e uma dessas casas é exatamente essa daqui, que é a casa que hoje consta, inclusive, com o número 1, né, da Praça Araçariguama, que é uma casa de 1924, né? Ô Leandro, mas então a Vila Ângelo não começa em 1924? Não, é aquilo que eu falei para vocês. Todas as escrituras de casas como essas, né, de 1924, 25 ou 26, né, que ainda existem, nenhuma delas tem o nome de Vila Ângelo, porque a Companhia City ainda não tinha dado a denominação, ela não tinha chegado com os planos reais de querer urbanizar a área, que acabaram não se concretizando porque começaram a entrar em embate com os donos das chácaras, né? As chácaras permaneceram, como mostrei naquela foto de 1940, né, do seu João Matias, e justamente por
os moradores, né, de condições sociais mais baixas negociarem diretamente com os proprietários das chácaras, o bairro começou a ser ocupado de forma gradativa, justamente dessa forma, né? Sem planejamento, né? As ruas foram abertas através do que? Ou de caminhos de carroça, né? Havia muitos carroceiros na região, como já foi mencionado anteriormente em outros vídeos. Então, justamente, isso tudo faz com que a Vila Anglo, que é oficializada em mapa, que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, recebe o nome da companhia dada pela companhia City, né, que é a companhia dos ingleses e brasileiros, né, por isso que é anglo-brasileira, mas na prática eles acabam não oficializando, não efetivando, ou melhor dizendo, né, a urbanização deste bairro, que deveria ser um bairro urbanizado por eles, mas na prática não foi. Então nós vamos ter a ocupação, pelo contrário, de pessoas de várias nacionalidades. Inclusive uma curiosidade que eu não posso deixar de mencionar. A região da Vila Anglo recebeu muitos húngaros, nós não podemos deixar de mencioná-los. Os húngaros inicialmente, é bom que se diga, chegaram na região da Lapa por volta de 1919, através do frigorífico Armor. E é justamente de lá que depois eles vieram para essa região, né, que já estava começando a cair nos rumores espalhados, né, de que naquela região ali tem possibilidade de casa barata, então vai lá, e as pessoas vêm para cá, negociam com os proprietários e começam a construir suas casinhas. Então a Vila Anglo começa a crescer de modo desordenado, né, que é o que vai de embate com o projeto que a companhia City tinha de desenvolver a Vila Anglo, mas na prática acaba não se efetivando. Agora nós vamos mostrar para vocês o que de fato eles fizeram, ainda que só justamente no plano teórico, né? Que foi justamente o que? O mapeamento da área. Nós vamos mostrar o mapa para vocês daqui a pouco, a denominação de uma rua, que vai ter um nome muito especial, nós vamos averiguar, e o que acabou acontecendo justamente com os planos da companhia City na prática, tá bom? Vamos lá. O mapa que vocês estão vendo aqui é exatamente o mapa que mostra o traçado das ruas que iriam compor a Vila Anglo, né? E bem pequenininho aqui, onde hoje corresponde à Rua Bica de Pedra, tem um nome registrado como St. Gall. Nós vamos explicar para vocês a respeito dessa rua. Rapidamente, eu vou explicar aqui para vocês, né, e vou mostrar depois uma imagem que nós temos dele. St. Gall era um santo irlandês, né? E o território da Irlanda, para quem conhece bem a história, né? Foi um território incorporado pelo Império Britânico. Então não por acaso que a companhia City denomina justamente em mapa, né, a rua São Gall como parte do seu suposto processo de urbanização dessa região, que seria a Vila Anglo brasileira. Eles conseguem denominar a área, mapeiam o local, dão o nome da rua, mas, como mostrei para vocês, acabam não pondo em prática seus projetos de urbanização. Nós vamos percorrer agora a Rua Bica de Pedra, em direção à Rua Aurélia, que é justamente o trecho que corresponde nesse mapa que eu acabei de mostrar para vocês, de São Gall. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, antes da gente ir para lá, uma pequena imagem do São Gall, só como curiosidade, e depois a gente vai para lá, pega a Rua Bica de Pedra, e nós vamos mostrar aonde foi parar a Rua São Gall, já que eles não efetivaram os planos deles aqui. Será que eles simplesmente desistiram e ficou por isso mesmo? Ficou só o nome? Bom, o nome realmente ficou, mas nós vamos saber aonde foram parar na prática os planos da companhia City, ok? Vamos lá. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui justamente é São Gall, né, que também era conhecido como St. Gallus, né, e foi adaptado para São Galo, ou inclusive até São Gall, que é justamente como essa rua é conhecida atualmente. Opa, pera aí, Leandro, você está dizendo que a Rua São Gall não desapareceu? Ela não desapareceu, nós vamos descobrir onde ela foi parar. Só que agora nós vamos percorrer justamente a Rua Bica de Pedra, que era para ser a Rua São Gall, inicialmente, mas que na prática acabou não se efetivando essa denominação. Nós vamos descobrir aonde que ela foi parar. Vamos lá. Bom, nós estamos agora na Rua Bica de Pedra, indo em direção à Rua Aurélia. E exatamente nesse trecho é onde, segundo a narrativa popular, encontra-se aterrada a bica de água que caía em cima de uma pedra, e por isso depois veio a denominação Bica de Pedra, que as pessoas falam que na verdade deveria ser Bica da Pedra. Mas é nesse trecho aqui que nós temos que percorrer com cuidado, porque ele é de mão dupla, né, e vem carro a todo momento.
que nós temos exatamente a rua que tinha recebido o nome de São Gal. E nós vamos exatamente descobrir aonde ela foi parar. Bom, nós já estamos chegando no trecho da Rua Bica de Pedra, que é exatamente próximo à Rua Aurélia. E exatamente esse trecho aqui que aparece bem identificado como Rua São Gal, naquele mapa que é do início da década de 1930. Mas como nós vimos que a companhia não efetivou seus planos, né, na região que nós hoje conhecemos como Vila Ânglo, nós vamos descobrir aonde foi parar a Rua São Gal, cruzando justamente para aquele lado lá onde está a Rua Castro Faria. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora para poder cruzar e retomamos ali quando estivermos do outro lado. Bom, pegando agora Rua Castro Faria, bem ali, ó, exatamente está a placa dessa rua aqui, que é a Rua Castro Faria. Nós vamos seguir por ela justamente para vocês saberem aonde foi parar a Rua São Gal. Então nós vamos seguir agora, seguindo exatamente então pela Castro Faria. Nós vamos pegar agora aqui a primeira à direita, onde entrou inclusive esse carro vermelho que está adiante. Essa aqui é a Rua Apicuru. E nós já vamos entender aonde foi parar a Rua São Gal. Então, pegando exatamente aqui a primeira à esquerda, essa já é a Rua São Gal, cuja placa já está aqui na esquina. E finalmente, então, nós chegamos à Rua São Gal, né? Já contamos a história dele como santo, né? Inclusive nós mencionamos que é justamente aqui onde hoje está a Rua São Gal, que hoje vocês podem ver ali na placa, não sei se dá para pegar direito, né? Mas ela pertence à região da Lapa. Mas nas décadas de 1970 e 80, ela era conhecida como Vila Ânglo. E por quê? Porque justamente o projeto da Companhia City, que não funcionou na prática lá do outro lado, né, onde hoje está a Vila Ânglo brasileira, foi tentar se concretizar aqui, nessa área. Então nós vimos que, como houve todo aquele embate, né, com os proprietários de chácaras, né, que começaram a negociar diretamente com as pessoas de baixa condição social que chegavam lá para fazer suas casas e tudo mais, foi por isso, e entre outros motivos, que a companhia acabou não efetivando seus projetos lá. Mas eles não desistiram, eles nomearam a área lá como Vila Ânglo, mapearam a área, deram o nome de Rua São Gal, mas como acabaram não realizando seus projetos na prática lá, devido a todos esses motivos que nós explicamos até agora, eles vieram concretizar exatamente desse outro lado, né? Nós atravessamos a Rua Aurélia, né? Viemos pela Castro Faria, entramos na Picuru, e a Rua São Gal está aqui, como vocês podem observar hoje, né? Numa região que hoje corresponde à Lapa, mas foi denominado por eles como Vila Ânglo, e é o que atesta esse mapa que nós vamos mostrar aqui para vocês, de 1974. Desse lado de cá está o território da Vila Ânglo, que ainda hoje é Vila Ânglo, né, com as ruas como Félix de la Rosa, Bica de Pedra e tudo mais. E o lado de cá é onde tem ruas como, por exemplo, Sepetiba, né? Então foi justamente quando eles tentaram efetivar os projetos, né? A Companhia City, né? Que é uma companhia inglesa com sócios brasileiros, além dos franceses, né? E é por isso que vem a denominação anglo-brasileira, porque tinha ingleses e brasileiros. Eles vêm tentar denominar para cá justamente a área, né, para efetivar o seu projeto, para eles não desistirem, porque afinal de contas eles eram uma companhia muito poderosa, adquiriram lá no início dos anos 1920 15 milhões de metros quadrados para urbanizar aqui em São Paulo. Então eles não iam sair justamente com esse gosto amargo de derrota, não conseguimos efetivar um projeto. Não, vamos insistir, vamos efetivar o projeto. Então é por isso que essa área próxima à Rua Sepetiba, né, acaba sendo denominada como Vila Ânglo, e é por isso que esclarece, né, a dúvida de muitos moradores lá do lado de lá, né, onde hoje é a Vila Ânglo. Por que aquele território lá
de Sepetiba, né? Essas ruas todas é denominada Vila Ângelo, né? Sendo que o padrão de casas é diferente e tudo mais. Bom, foi justamente por esse motivo, porque eles tentaram efetivar na prática o seu projeto de denominar um bairro como Vila Ângelo. Né? Vocês podem observar aqui ao redor que o padrão das casas é diferenciado, né? As ruas são diferenciadas, né? É um bairro bonito, né? De ruas tranquilas. E agora nós vamos mostrar justamente a cereja do bolo que mostra para vocês. Exatamente na outra extremidade aqui da rua São Gal está a surpresa final que nós temos preparado para vocês aqui nesse vídeo. Nós vamos mostrar exatamente a concretização do projeto da Companhia City, né? Ou pelo menos o que sobrou de concreto desse projeto. Nós vamos lá agora. Bom, agora seguindo pela rua São Gal, vai vir a surpresa que eu prometi para vocês, que está bem ali adiante. Nós vamos parar em frente a ela, que é essa casa aqui, no número 130 da rua São Gal. Nós vamos dar um detalhe aqui, nós vamos pausar e nós vamos mostrar qual é a importância dela. Bom, exatamente agora aqui na esquina da famosa rua Sepetiba com a rua São Gal, né? Nós vamos vir para cá, mostrar ali, ó, está aqui a placa da rua Sepetiba com a rua São Gal. Então é aqui que está a cereja do bolo que eu prometi para vocês da história da Vila Ângelo, porque bem aqui atrás de mim, na esquina dessas ruas, está aquela casa ali, ó, que é o número 130 da rua São Gal. E repare que naquela casa tem uma chaminé típica da construção da Companhia City. Lembra daqueles sobradinhos que eu falei para vocês lá da Vila Romana, na frente da Praça Cornélia? Então, eles tinham exatamente aquele estilo de tijolinho, a chaminé. E aqui também tem uma casa com essa típica chaminé, que está bem ali. Essa casa, então, foi adquirida no ano de 1966 por uma família, exatamente da Companhia City. Então, o que aconteceu na prática? Como nós vimos e nós mencionamos, né, exatamente naquele lado que nós conhecemos ainda hoje como Vila Ângelo, a Companhia City não conseguiu efetivar os seus planos de ocupação prática, de urbanização prática da área. Eles vieram tentar concretizar, salvar ainda o seu projeto de um bairro conhecido como Vila Ângelo, exatamente nesse lado, onde justamente estamos no cruzamento com a rua Sepetiba. E é por isso que nas décadas de 1970 e 80 toda essa região também foi conhecida como Vila Ângelo brasileira. Hoje, depois de sucessivas administrações públicas, esta área consta como pertencente à Lapa. Então, na prática, o que aconteceu? Aonde a Companhia City, né, de ingleses e brasileiros, tentou efetivar os seus projetos e não conseguiu, ficou com o nome de Vila Ângelo. Aonde eles conseguiram, não tem mais o nome Vila Ângelo. Mas é uma curiosidade que nós queríamos compartilhar. E um detalhe, essa é uma história que pouca gente conhece, porque esses últimos detalhes foram acrescentados agora pelas recentes descobertas feitas em investigação de cartório de escritura de imóveis, e só agora, nesse ano de 2024, vieram à tona. Então, sinceramente, nós esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo, que vai ficar agora registrado para vocês. E quem quiser saber mais detalhes da história da Vila Ângelo, que ainda hoje é a Vila Ângelo, lá do outro lado da Rua Aurélia, é só acessar o blog da Vila Ângelo, www.historiadavilaanglo.wordpress.com, onde você vai encontrar outras curiosidades, como por exemplo, o Grupo Escolar de Vila Ângelo, que depois virou o Hospital São Marcos, atualmente é o Condomínio Cultural, entre muitas outras curiosidades, filmes antigos, fotos antigas. É só acessar e você vai curtir. Um abraço e até a próxima!